Olá pessoal, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas você vai ter acesso a esse vídeo, mas estou de volta aqui, professora Michele Carvalho, tá? Para a gente trabalhar a questão da dissertação, né? Já estão com um livro novo, né? O caderno 3, e é em cima dele que nós vamos então dar continuidade à nossa aula desta semana, tá bom? Então vamos lá, pega seu livro, pega seu material para você poder acompanhar, para você fazer as suas devidas anotações e para a gente não perder muito tempo aqui, tá? Então eu vou preparar a transição aqui do nosso slide e você já pega o seu material aí para a gente não perder muito tempo, ok? Bom, nós já fizemos algumas aulas aí iniciando, né, a, a questão da dissertação, correto? Então eu trouxe aí para vocês só uma relembrança, né, do que a gente já viu, tá lá na sua página 110, tá? Eu peguei só alguns trechos mais importantes, porque o texto todo você tem aí, então você pode fazer a leitura, ok? Mas vamos lá, é preciso sempre a gente lembrar, né, o que é dissertação? É o ato de escrever, né? Sim, é o ato de escrever, é o ato de você dissertar sobre algum tema, sobre algum assunto, tá? E no seu livro traz aí, então, o significado de acordo com o dicionário Hawaii, né, da língua portuguesa, que é a ação, ou seja, o ato, né? Resultado do quê? De você dissertar, tá? De você discorrer, escrever a respeito de um assunto de uma maneira metódica, porque existe uma técnica para essa metodologia, e abrangente porque você alcança aí informações referentes a esse tema para poder desenvolver. Então você precisa ser bem abrangente sobre o tema ali tratado, ok? Para isso, gente, fica então o alerta, né? É necessário leitura, é necessária informação, é necessário conhecimento. Se você não lê, se você é um aluno que não tem o hábito de praticar a leitura, de conhecer as informações do dia a dia, você vai ter dificuldade de dissertar. Porque dissertar é falar sobre um tema, sobre um assunto que está sendo aí tratado no nosso dia a dia, né? Então vamos lá. Só conhecendo é que você vai explicar melhor, tá vendo? Então dissertar é percorrer, né, com raciocínio lógico, ideias e pensamentos sobre um determinado tema, ok? Bom, com o objetivo sempre de defender uma tese, porque é isso, né? Você vai dissertar, você vai escrever, você vai defender uma tese, né? Existe um tema ali, um assunto proposto que você vai trazer ideias que vão contribuir para a sua defesa, para aquilo que você acredita, tá? E aí você pode utilizar como argumentos fatos comprovados por estatística. Lembra que a dissertação você não vai poder trabalhar com achismo, né? O achismo, ele não faz parte, tá? O achismo não faz parte, não deve aparecer, eu acho, eu penso assim, não. Você tem que trabalhar com fatos comprovados por estatística, ou pela ciência, pela história, por pesquisas, ou ainda por declarações de pessoas com autoridade, né? Pessoas que têm conhecimento naquela área, tá? Você pode trabalhar com comparações, com deduções, relações de causa e consequência, verdades inquestionáveis, como as leis da natureza, por exemplo, né? E não esquecendo que numa dissertação você precisa obedecer à estrutura. Que estrutura é essa? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E a respeito disso a gente vai falar um pouquinho aqui, com mais detalhes, inclusive no seu livro, lá na página 110, abre aí na página 110, tá? Tem alguns exemplos de introdução por dados estatísticos. Lá na página 111 tem exemplo de introdução por afirmação, ou seja, como iniciar uma dissertação. Então você pode utilizar dados estatísticos nessa introdução. Você pode utilizar afirmações, interrogações, citações, tudo na sua introdução, tá? E o seu livro ele traz esses exemplos, ok? Então vamos lá. Como funciona a introdução? Como preparar, né? O aluno pergunta muito, professora, como eu devo iniciar a redação? Né? Que palavra usar? Como começar? Bom, deixa eu ler isso aqui primeiro. Contextualiza o tema ao mesmo tempo em que apresenta. Então, a introdução, esse primeiro parágrafo, você precisa apresentar o assunto, essa contextualização, né?
ao mesmo tempo em que você está apresentando a tese, tá? A ideia central daquilo que você vai discorrer ao longo aí da sua redação, daquilo que você vai defender, ok? A introdução, ela pode ser escrita de várias maneiras. Então, foram esses exemplos aí que eu já citei que estão no seu livro, tá? Dado estatístico, afirmação. Eu trouxe um exemplo que está na página 111, deixa eu ver se é isso mesmo, 110 ou 111, tá? Que é a introdução por afirmação. Isso, eu peguei esse exemplo aí da 111. Então, olha só, esse exemplo de introdução por afirmação apresenta uma sentença afirmativa. Então, pensa só, você pode começar uma introdução fazendo uma afirmação, né, sobre aquele tema. Então, ela começa assim: o Brasil ele cresceu nas bases paternalistas da sociedade europeia, visto que as mulheres eram excluídas das decisões políticas e sociais, inclusive do voto. Diante desse fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores, Aí essa palavrinha aí, né, nem eu tô entendendo aqui o que a pessoa escreveu, mas vamos lá. Vontade tem menor validade que as demais. Esse modelo de sociedade ele traz diversas consequências, como a evidência contra a mulher, como a violência contra a mulher, fruto da herança social conservadora e da falta de conscientização da população. Casos relatados cotidianamente evidenciam o conservadorismo do pensamento da população brasileira. São constantes as notícias sobre assédio sexual sofrido por mulheres, Mas repara aqui, ó, até a população, nesse primeiro, né, essa primeira parte aqui, ó, até a população é a introdução, tá vendo? O que ela faz nesse início? Ela traz afirmações. Ó, o Brasil cresceu nas bases paternalistas da sociedade europeia? Sim, a gente sabe disso. Quem estudou história vai lembrar, né? As mulheres eram excluídas das decisões políticas e sociais, inclusive do voto. Sim. Então, repara, ele inicia a introdução trazendo afirmações. É isso, tá? Aí ele continua. Diante desse fato, né? Ele apresentou aqui um fato, né? Então, diante desse fato. E aí, viu como é importante ter conhecimento? Ter leitura? Ter estudo, né? Porque a pessoa só vai lembrar dessa questão aqui, né? A mulher não tinha direito ao voto, né? A questão do Brasil pertencer, ou crescer, ou desenvolver aí de acordo com a sociedade europeia, enfim, se ela lembrar, se ela estudar, e aí você vê que uma coisa se agrega à outra, né? Então é muito importante. Diante desse fato, elas sempre foram o quê? Tratadas como cidadãs inferiores, tá? Sem a vontade, né, de menor validade que as demais, enfim. Então é isso, gente. O importante aqui é você perceber que existe a afirmação na introdução. É possível? Sim, é possível, como o modelo mostra aí, né? Você pode também fazer perguntas na sua introdução. Então, olha aí, repara logo aqui embaixo, ó, tá vendo? Ponto de interrogação, interrogação, interrogação. Por quê? Porque ele traz aqui, né, logo na sua introdução, questionamentos. Ah, e pode? Claro que pode. Vamos ver o que ele escreveu. Esse aluno outro aqui. A sociedade vem ao longo do tempo marcando sua passagem pelo mundo, imprimindo uma identidade essa formada por crenças e valores. Ponto. Passamos por diversas etapas e momentos históricos que influenciaram na forma como o mundo era visto e vivido. Citando exemplos não tão distantes, podemos dizer sobre a Idade Média e o seu mundo cheio de dogmas religiosos. Posteriormente, a Idade Moderna, com seus pensamentos revolucionários de liberdade, chegando ao momento atual, né, da famosa pós-modernidade. Mas e agora? E nós? Quais são os valores que estamos deixando para as gerações futuras? Né? Então é isso aí, ó. Tá? Ele se apropriou, então, de perguntas, de questionamentos, né? Para fechar aí a sua introdução. Muito bom, né? Muito legal, tá? E aí vamos para o desenvolvimento. Eu não coloquei aqui, lógico, todos os modelos, porque está no seu livro.
E a minha ideia é levar você a ter esse conhecimento, instigar você a fazer a leitura do seu livro, porque estudar é isso, né, gente? Não é também só ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo. Você precisa ter o contato com a leitura, porque é esse momento também que você desenvolve, que você assimila, tá? Então, lá no seu livro, na página 111, você tem outros exemplos, ó, uma introdução por citação, por exemplo, né? Quando você diz, por exemplo, o sociólogo polonês, né, em seu livro Modernidade e Tal, o que ele diz? Então você traz uma informação, você cita uma informação que dá credibilidade, né, ao seu desenvolvimento aí, tá? Ao seu texto, ok? Sua produção. Então vamos lá. Aí na página 112, eu vou falar agora aqui sobre o desenvolvimento da dissertação, tá? Depois, né, de o autor explicitar na introdução, então o aluno, você vai lá, explicita claramente aquilo ali, a sua tese sobre o tema ou sobre a proposta de redação, no caso dos vestibulares e do Enem, cabe então agora estabelecer os argumentos, tá, que vão corroborar o seu ponto de vista. Então agora você precisa apresentar argumentos que estarão aí confirmando, né, o seu ponto de vista, tá? Essa parte da dissertação nós chamamos então de desenvolvimento, ok? Aí no seu livro também você tem desenvolvimento por causa e consequência, na página 112. Você tem desenvolvimento por exemplificação ou enumeração. Pensa, gente, assim, no momento que você está desenvolvendo, esse é o momento de você colocar exemplos, esse é o momento de você trazer também citações, esse é o momento de você apresentar motivos, né? E os resultados, tá legal? Então, no desenvolvimento, nossa, é a parte do texto em que você pode, assim, trabalhar, sabe? Brincar mesmo, desenvolver, como o nome já está falando, né? Ali você apresenta argumentos de autoridade e é nesse momento que você mostra o conhecimento sobre o assunto que você está desenvolvendo, tá? Então vamos lá. Aí a conclusão da dissertação. No último parágrafo do texto, pode ser redigido de algumas maneiras conforme a finalidade, né? Nessa parte, por exemplo, o autor ele pode encerrar o texto com uma exposição geral e resumida. Essa parte é importante, olha só. Lá no final, você vai concluir a sua dissertação, você pode resumir todas as ideias, né, de tudo que você vem falando, você faz um resumo, desenvolve ali no finalzinho, esse resumo aí vai estar ratificando, né, vai estar ali confirmando tudo que foi dito acima, tá? De acordo com a tese, né? Ou você pode até fazer os dois, você pode concluir com uma proposta de intervenção, trazendo aí, apresentando solução para o problema levantado. Ou seja, você não só fala do problema, mas você também apresenta uma solução, né? Porque senão você vai ser mais um que só fala do problema, só aponta o problema. Tá, mas e aí? O problema tá aí. O que a gente pode fazer para mudar, para melhorar, para modificar, para alterar? Entendeu, gente? O objetivo, então, da dissertação também é esse, né? Você tem conhecimento, você apresenta na sua dissertação que você tem conhecimento e que você pode apresentar também soluções para resolver essas situações aí que fazem parte, né, de toda a sociedade, de todo mundo, tá? Então é muito importante numa dissertação, ao final dela, você apresentar sim, né, uma proposta de intervenção com solução, ok? Para aquele problema ali que está sendo discutido, tá? Bom, uma conclusão síntese, o nome já está falando, sintetizar, síntese é algo mais resumido, né? É a conclusão do tipo resumo. Finaliza o texto reforçando então toda a ideia que foi desenvolvida. E a conclusão proposta é aquela que eu falei, que apresenta aí situações, né, intervenção e situações problema, soluções para resolver essas situações problema, tá? Então você tem condição de apresentar soluções para tentar resolver o problema. É importante que as soluções propostas sejam coerentes e concretas. Também você não vai inventar uma coisa que todo mundo sabe, isso é impossível, né? Não. Você vai descrever ações, olha só,
Ações factíveis ou execuíveis. O que é isso? Ações que são fáceis, né? Fáceis não. Ações que vão ser realizadas, que são possíveis, né, de ser realizadas. Por isso, coerentes e concretas. Nada no mundo da imaginação louco, né? Não. Você vai descrever ações factíveis, fatos que podem ser realizados, ações que podem ser realizadas, né? Ó, isso é possível. Isso dá certo, né? Pode pensar em exemplos que deu certo em outro país, quem sabe aqui, né? Então vamos tentar. Execuíveis, que podem ser executadas, ok? E que possibilitem superar, né, os problemas pontuados e analisados no texto. Então, ou seja, talvez eles até queiram realmente saber se esse aluno aí, que a vida inteira, né, passou a vida inteira estudando, será que agora, ao final aí do seu ensino médio, ele é capaz, né, de ser um cidadão que vai contribuir em toda a sociedade, não só conhecendo os problemas que nós temos e que enfrentamos há décadas e décadas, mas será que ele traz uma solução? Será que ele é alguém que vai influenciar na sociedade? Será que ele é alguém que vai desenvolver o seu papel, o seu profissionalismo, né, com responsabilidade? Então, a redação, a dissertação, ela já apresenta, ela já aponta quem é você, aluno, entendeu? Seus pensamentos, suas ideias, seu desenvolvimento, aquilo que você acredita, aquilo que você defende, tá? Bom, título da dissertação. Eis a questão, né? Colocar ou não colocar. Vamos lá. Enem, dissertação no Enem, você não precisa colocar título, né? Como está escrito aí, ó. Algumas propostas de redação, elas vão exigir sim o título, né? Mas, como é o caso ali da FUVEST. Mas outras não, como é o caso do Enem, tá? Então o Enem você não precisa se preocupar com o título. Agora, quando você fizer um concurso e precisar do título, deixa o título por último, tá? Não vem com essa, igual a criancinha lá da quarta série, vou botar o título. Não, o título é a última coisa que você põe. Por quê, gente? Pensa aí. E depois que você desenvolveu toda a sua redação, né, você já pensou, você colocou exemplos. Gente, é muito incrível, é muito interessante. Você começa a escrever, vai surgindo, né? As palavras vão surgindo, ideias vão surgindo. Dali, daquele meio, de tudo que você escreveu, pode sair um ótimo título. Se você põe um título no início, com certeza, ao finalizar sua redação, você vai mexer nesse título, você vai trocar. Ou você vai deixar um título que não condiz com tudo aquilo que você escreveu, né? Então, deixa o título para o final, que você faz esse teste, que você vai ver como não vai ser melhor, né? Porque do próprio texto que você escreveu, você pode extrair o título, e um título muito mais interessante, tá? Então, vamos lá. Eu dei essa pincelada porque eu queria entrar com vocês nas atividades, ok? E no seu livro aí, na página 114... ele traz uma atividade discursiva, né? É muito importante aí que você treine, então eu coloquei essa atividade aqui para reforçar, tá? Que é necessário você fazer. Você está no segundo ano do ensino médio, não tem para onde fugir, correr, né? Eu acho que quem aproveitou esse tempo aí de isolamento social para estudar, fez o seu melhor e fez o certo, né? Porque você está se preparando. As coisas não acabam aqui agora em pandemia, tá? A gente precisa continuar, né? Crendo e fazendo o nosso melhor. Ano que vem vocês estarão no terceiro ano do ensino médio e vão se deparar com dissertação o tempo todo. Então é melhor, né, já chegar lá preparado, entendendo o assunto, desenvolvendo para poder melhorar. Então é isso. Então vamos lá, aí tem uma proposta de redação com base na leitura dos textos motivadores a seguir. Você vai redigir um texto dissertativo sobre o tema racismo. Olha só, o tema é esse, o assunto que você vai discorrer é racismo. Preste atenção, toda prova dissertativa que pede a dissertação para que você desenvolva, ela traz textos que são textos de apoio, tá? Texto 1, como você está vendo aqui, né? Texto 2, texto 3. Por quê, gente? Esses textos, eles vão avivar a sua lembrança do assunto, né? Você vai poder, sim, a partir da leitura desses textos, se apropriar do conhecimento que eles trazem, da informação, melhor dizendo, que eles trazem, né? Para você desenvolver o seu. Não é cópia, veja bem, você não deve e não pode
fazer cópia do que está escrito nos textos de apoio. Né? Se for, por exemplo, uma prova do Enem, se você copiar, você é logo eliminado, tá? Mas os textos de apoio te servem como uma base, como um fundamento, como uma inspiração, como uma lembrança, né? Vamos falar sobre o quê? Vou começar por onde? Então, peraí. Deixa eu ler alguma coisa para eu poder me situar, tá? E esse texto 1 fala o seguinte, vamos ler. O racismo ele é qualquer pensamento ou atitude que separam as etnias. E é isso, né? Vai lendo e vai pensando na realidade. Realmente é isso. O racismo é qualquer pensamento ou até atitude que separam as etnias. Por quê, gente? Porque eles consideram algumas etnias superiores a outras, ok? Quando se fala de racismo, o primeiro pensamento que aparece na mente das pessoas é contra os negros. Mas o racismo, gente, é um preconceito baseado na diferença das pessoas. Não só na questão do negro, né, como está aí escrito, mas ele é o preconceito. O que é preconceito? Pré é o que vem antes. Você não sabe ao certo o que é, mas você tem ideias antes de conhecer. Então você cria ali um preconceito, né? Se baseando em diferenças, considerando que umas são melhores que outras, por isso ou por aquilo, entendeu? E aí ele continua, pode ser contra negros, contra asiáticos, contra índios, contra mulatos e até contra os brancos, por parte de outras etnias. Por terem uma história mais sofrida com o preconceito, os negros eles são principal referência quando é discutido o tema racismo, né? A gente pensa logo devido à história, né, da escravidão, dos tempos sofridos, passados atrás, que a própria história traz pra gente, né? Então eles acabam sendo aí que há uma perseguição, vamos dizer assim, né? Se eu posso falar dessa forma, né? Então vamos lá. O texto 1, esse texto que eu acabei de ler, olha só. É isso que você tem que perceber de cada texto de apoio. Esse primeiro texto, ele traz o conceito de racismo, correto? E nos leva a pensar especificamente nas causas do racismo, como eu fiz agora com vocês, né? Eu lembrei da questão histórica, da escravidão, entendeu? Então não é só passar pelo texto, mas é ler com atenção para você tentar extrair dali conceitos e informações que vão ajudar você no desenvolvimento da sua dissertação, tá? Bom, repara no texto 2, né? Pegaram aí a imagem do ator Morgan Freeman e colocaram aí a frase, né? Tá lá disponível no Google, enfim. E ele diz assim, se é que é pensamento dele mesmo, né? Porque o Google tá cheio de montagens, mas vamos crer. Ele diz assim, o dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. Será? Bom, esse texto 2, gente, ele amplia a questão, tá vendo? Ele amplia aí o problema, ele revela que o racismo não é um problema apenas brasileiro, tá? Então ele leva a gente começa agora a ampliar aí as ideias, né? E com isso você tem mais informação, você tem mais história, né? Mais contexto, tá? No texto 3, olha só, é uma tirinha, né? E aí você começa a ler, chega você, nossa, vamos ler, diz assim, gostou, Suzanita? Uma pergunta aqui, a coleguinha para outra, né? Foi minha mãe que me deu, mostrando ali, ó, a sua bonequinha. Aí a outra, ah, o negrinho. E ela fala, né, Mafalda, né? Por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial. Aí a outra, eu? Claro que não. E ela tá com o dedinho, repara só na tirinha aqui no desenho, né? Ela tá ali meio que brincando, mexendo no bonequinho, né? E de repente ela se afasta. Outra pergunta, onde você vai? Ah, afinal nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? Vou ali lavar o dedo. Olha só. Nossa, né? Meu Deus. Bom, esse texto 3, ele provoca a reflexão sobre a diferença entre um discurso politicamente correto, por isso socialmente aceito, e a prática, né? Ou seja, aquilo que você fala condiz com as suas ações? Será que o povo brasileiro, né,
tem vivido muito de teoria e a prática tem sido diferente? Sabe? Então ele nos leva a essa reflexão. Aquilo que eu falo condiz? Então olha só, por vezes essas ações vão revelar os preconceitos. Foi como a gente viu aí na tirinha. Depois de discutir e fundamentar essa tese, esse assunto, você, aluno, você vai, na conclusão, retomar de maneira breve a sua ideia principal. E aí você pode propor o quê? Uma medida de intervenção, tá? Pode propor aí, nesse momento é que você pode apresentar a solução, tá certo? Então não deixe de fazer. Você vai escrever de 25 a 30 linhas. Nossa, isso tudo, professora? Sim, né? Você tem que começar a treinar. Ainda que não chegue, mas comece, tente, entendeu? Seja rigoroso, tá? Em atender a proposta, ou seja, se cobre, não se conforme em fazer só 10, 15, mas se eles estão pedindo 25, se esforce e chegue no 25, tá? Considere a estrutura e as características do gênero dissertativo argumentativo, ou seja, todas as características que a gente já viu até agora, ok? Lembre-se que você estará futuramente aí se preparando, né? Fazendo o Enem, vestibular, tá? Então isso tudo aí coopera, tudo contribui e você não vai sair perdendo, com certeza, tá bom? Então, rapidinho, gente, vamos na página 115, tem um texto aí que ele fala, ó, felicidade nas telas. Se você reparar, os textos do seu livro são muito extensos, né? A gente ficaria aqui horas e horas. Eu não vou ler o texto todo com vocês, não, tá? A ideia é que você leia, que você perceba aí. Ele é um texto argumentativo. Então, esse primeiro exercício, ele quer saber o seguinte, vamos ler. É uma atividade, inclusive, que caiu na prova do Cefet, ó. Para desenvolver a argumentação e expressar um ponto de vista sobre esse tema, o que o autor fez no texto? Ele cita especialistas apresentando dados técnicos sobre o fenômeno observado? Será que ele cita especialistas? Ele quer saber o que o autor se utilizou para desenvolver a sua argumentação, né? E para expressar o seu ponto de vista. Será que ele utilizou citações especialistas? Será que ele utilizou uma linguagem emotiva com o intuito de sensibilizar e comover o público leitor? Será que ele recorreu a exemplificações, fazendo referência a situações que fundamentam a sua tese? Será que ele propôs hipóteses, né, hipóteses lógicas, discutindo as causas e consequências? Ele discute aqui causas e consequências do problema analisado? E aí eu peço que você leia, né? Ele está falando, ó, felicidade nas telas. Uma amiga inventou um jeito de curtir a sua fossa. Depois de um dia de trabalho de volta em casa, ela se enfia na cama, abre o seu laptop e entra no Facebook. Nossa, será que essa é a melhor maneira de curtir felicidade? Ela não procura amigos e conhecidos para aliviar o clima solitário e deprê do fim do dia. Essa talvez tenha sido a intenção nas primeiras vezes, mas hoje a experiência feita, ela entra no Facebook à noite, como disse, para curtir sua fossa. De que forma? Visita as páginas de amigos e conhecidos. Ela descobre que todos estão muito bem, namorando, prestes a se casar, renovando o apartamento que sempre desejaram remodelar, comprando a casa de praia que tanto queriam, conseguindo a bolsa para passar 2 anos no exterior, sendo promovidos no emprego ou encontrando um novo job fantasticamente interessante, enfim. E todos vivem essas bem-aventuranças circundados de amigos maravilhosos, afetuosos, alegres, festeiros e sempre presentes como nas fotografias postadas. É isso, né? A pessoa acaba percebendo uma aparência, e não quer dizer que seja a realidade que o outro esteja vivendo, né? Afinal de contas, ninguém posta tristeza, sofrimento. As pessoas postam, tiram foto de momentos, né? Momentos alegres, divertidos, descontraídos. E aí você continua a sua leitura. Ele, então, gente, vai recorrer aqui para confirmar a sua argumentação. Ele recorre aos exemplos, né? Ele apresenta muitos exemplos, fazendo referência às situações que vão fundamentar, então, a sua tese, tá? Então, muito interessante esse texto, leia ele todo, ok? E aí você
faz a atividade ou pausa o vídeo, lê primeiro e faz depois para ver se deu certo, tá? Mas a ideia é que você tenha a oportunidade dessa leitura. Página 117 também traz um outro texto, né? A internet e os direitos autorais, tá? E aí, antes desse texto aí, tem a questão 2. A questão 2, ela está relacionada à arte de enganar. Então, tem um outro texto, na página 116, que se chama A Arte de Enganar, né? E de Frei Beto. E aí vamos ver o que ele diz. Ó, Frei Beto inicia o seu texto com uma citação do escritor uruguaio. E é verdade, vamos ver lá. Em seu livro Pernas pro Ar, Eduardo Galeano recorda que na era vitoriana era proibido mencionar calças na presença de uma jovem. Hoje em dia, diz ele, não cai bem utilizar certas expressões perante a opinião pública. O capitalismo exibe o nome artístico de economia de mercado. Imperialismo se chama globalização. Suas vítimas se chamam países em via de desenvolvimento. Oportunismo se chama pragmatismo. Despedir sem indenização nem explicação se chama flexibilização laboral e etc. Então vamos lá. Ele recorre a recurso comum de argumentação. Esse recurso ele constitui um argumento de quê? De comparação, de causa, de contestação ou de autoridade. Aí ele continua falando, a lista é longa, né? Papapá, papapá, papapá. Ele é um escritor. E aí? Ele recorre a um recurso de quê, gente? A autoridade, né? A pessoa ela tem autoridade para falar, ela tem conhecimento para falar. Ele escreveu um livro, né? Então tá lá, ele inicia, ó, em seu livro Pernas pro Ar. Então quem é ele, né? Alguém, escritor, conhecedor, que tem autoridade aí para se utilizar, né, de recursos para poder falar no texto, tá? Vamos então, tô quase fechando aqui com você. Na página 117, como eu falei, a internet e os direitos autorais, então é importante que você leia antes, tá? De você pausa o vídeo nesse momento e faz a leitura, tá? E aí em seguida você marca e vê se marcou corretamente. Vamos ver aqui. No trecho do texto, a agilidade e a onipresença da rede podem e devem, né, servir para trazer mais recursos ao compositor e não o contrário. Está lá na linha 21. Os travessões, eles foram utilizados para quê, gente? Quando é que a gente usa a travessão? A gente sabe que o travessão ele indica fala, né? A fala do personagem, por exemplo. Nesse caso aí de uma dissertação, os travessões foram utilizados para... Qual seria? Introduzir no texto uma consequência, que foi explicado anteriormente. Ele quer acrescentar uma ideia para reforçar a opinião do autor? Ele enfatiza uma ideia contrária ao que foi afirmado? Ele corrige uma ideia ou ele detalha uma informação? O que você acha? Ou qual é o correto, né? Não é achar, né? Os travessões aí, eles foram incluídos para quê? Para acrescentar uma ideia, olha só, reforçando a opinião do autor sobre o assunto tratado. É o momento em que o autor dá a sua opinião, reforça. Então, ele utiliza esses travessões. Então, nós temos corretamente aí a letra B, tá? Muito bem. Então, faça a leitura, ok, do texto. Lá na página 118, eu vou encerrar aqui, nós temos o texto Os humanos são uma parte importante da biosfera. E aí você vai também fazer essa leitura, né? E olha a questão. A expressão além disso, tem no texto qual função? Além disso, né? Apresentar um argumento oposto? Negar parcialmente as ideias apresentadas? Adicionar um elemento à argumentação? Introduzir uma paráfrase? Gente, o além disso, né? Você tem aí uma expressão conectiva que adiciona. Ó, além disso, ou seja, tem isso, mas tem mais coisa, né? Então, esse além disso, ele adiciona um elemento à argumentação que o autor desenvolve, tá?
Muito bem. Então aqui eu vou terminando com vocês, né? Espero que tenha dado aí para vocês relembrarem, né? A questão da dissertação. Façam aquela redação com o tema do racismo, tá? É muito importante você desenvolver, você se analisar, ok? E faça a leitura também, né? Desses textos aí do seu livro, tá? A gente volta semana que vem com mais aula de redação para vocês, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.